Quem conhece a história, essa canção é baseada justamente na história. Aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, que entrou em uma casa e que não teve medo de se expor. Primeiro porque ela era mulher. Depois porque não era normal alguém pegar um vaso de alabastro e quebrar para ungir Jesus. Mas quando ela fez isso, ela na verdade estava compartilhando a sua fé. Ela estava reconhecendo quem Jesus era e aquilo que Ele iria fazer. Ele iria se entregar e a cruz, morrer. E ali já era um ato profético relacionado justamente a isso. Nós estamos há 2 domingos, começamos no domingo passado, começamos uma série chamada O Cristão Ateu. Inclusive, se você não veio domingo passado, você vai conseguir ver a mensagem do domingo passado pelo YouTube, não perde nada. E domingo passado nós estávamos falando sobre pessoas que creem em Deus, mas não creem na igreja dele. Não são igreja, não participam, não vivem essa realidade. É estranho realmente você falar assim, cristão ateu. Mas é porque tem pessoas que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. E hoje nós vamos falar sobre pessoas que creem em Deus, mas não compartilham a sua fé. Pessoas que já foram alcançadas, pessoas que foram transformadas, mas que por uma razão ou outra ainda não entenderam que tudo que aconteceu na sua vida é para que outras pessoas possam também ser alcançadas. Quem é pai aqui? Mãe, pai, mãe. Então, você com certeza já se deparou com uma situação de você dar um presente para o seu filho, para a sua filha. Se você tem mais filhos como eu tenho, se torna uma coisa louca. Sabe por quê? Porque a boneca de uma, quando a outra quer, é uma brigalhada só. Não é? Por mais que você ensine que tem que compartilhar, mas lá dentro do coração da criança existe um egoísmo tão grande que a criança simplesmente não quer compartilhar o que tem com a outra. E você tem que ficar ensinando, Sabe o que tem acontecido? Tem muita gente que está dentro de uma igreja, vivendo como uma criança, sabendo que compartilhar é algo necessário, mas não quer por causa do egoísmo. Eu sempre ensino lá em casa com Thalita para as meninas, o melhor é para o outro. O melhor é para o outro. Porque se eu quero o melhor, a Bíblia vai nos mostrar que se eu estou querendo o melhor, eu tenho que fazer pelo outro primeiro. Porque eu vou colher o que eu semeio. Você já parou para pensar que Deus nos deu o melhor? Derramou o melhor dele sobre mim, sobre você. Jesus é o melhor. E o que a gente está fazendo com esse melhor? A gente está compartilhando? Porque tudo de bom que a gente recebe, tem que ser compartilhado. Eu confesso que como pai, às vezes eu vejo algumas atitudes das minhas filhas nesse quesito e eu fico decepcionado. Agora imagine o coração de Deus. Deus enviando Jesus para salvar a mim e a você. E tudo que Deus quer é que eu e você possamos também levar essa mensagem de Jesus adiante. E às vezes a gente está parado, carregando algo tão precioso, mas sem levar adiante. Como é que alguém pode dizer que ama a Deus, mas não compartilha a sua fé? A
Bíblia vai mostrar que uma candeia não pode ser guardada embaixo de uma mesa. Se faltasse energia aqui, o que é que a gente ia ter que fazer? Pegar vela, pegar candeias. A gente ia botar debaixo das cadeiras? Não. A gente ia tentar colocar no lugar mais alto. Por quê? Porque a gente quer que aquela luz se espalhe. E nós temos essa luz dentro de nós. Mas às vezes está escondida. A gente não pode esconder a nossa fé. Quando o Provérbios fala lá no capítulo 8, versículo 24, ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para a sua perda. Ei, isso mostra que a gente que está compartilhando o Evangelho, a fé, vai ser acrescentado. Mas quando a gente retém gente, infelizmente são tantas pessoas que vão ser prejudicadas por causa da nossa decisão. Não compartilhar é sinônimo de egoísmo. Não compartilhar é sinônimo de falta de amor. Egoísmo são duas palavrinhas, ego e ismo, que significa hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. A gente precisa ser altruísta, sabe por quê? Porque a gente é uma família. A gente precisa ser altruísta, por quê? Porque a gente está cercado de pessoas, é família, amigos, são pessoas que passam pela nossa vida. E eu vou dizer uma coisa, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Eu vi a história de um pai que tinha uma filha de 9 anos, e nesse dia o pai estava com um amigo dentro do carro, e o amigo disse: eu vou precisar ir ao supermercado, eu vou comprar alguma coisa aqui, é um pouco rápido e tal. E o amigo saiu do carro, e esse rapaz ficou com sua filha de 9 anos. Você sabe como é criança não consegue ficar parada muito tempo. E de repente a menina fazia balé, e disse: pai, eu quero ensinar o senhor uma música que eu estou aprendendo no balé, eu vou dançar aqui. E ela começou a dançar daquela forma bem infantil. Mas de repente ela decidiu chamar o pai para dançar com ela. Diz: ah, pai, vem dançar comigo. E naquele momento o pai, envergonhado, disse: não, filha, eu não vou não, tem muita gente olhando, tal. O engraçado é que no momento ela só fez fechar os olhos, começou a fazer aqueles passos. Eu sei o que é isso, gente, porque eu tenho 3 meninas, 2 já estão no balé, então você já sabe como é que é, né? Ela fechou os olhos pensando que o pai estava dançando com ela, mas ele não estava. O amigo chegou, eles foram embora. O que aconteceu é que, pouco tempo depois, essa menina estava no colégio, estava saindo do colégio e sofreu um acidente. E ela morreu. A gente precisa entender que o melhor dia da nossa vida é hoje. Amanhã pode nem existir. Você está achando que coronavírus é o problema? Não, o problema é estar vivo. Porque a gente só precisa estar vivo para morrer. É ou não é? Quando a gente começa a entender que hoje é o tempo de falar do amor de Deus, agora nessa loucura, nesse pânico geral, é o melhor momento para a gente alcançar vidas para Jesus. Esse é o melhor momento para levar o amor de Deus para as pessoas. Esse é o melhor momento de a gente mostrar que Jesus é a esperança do mundo, de compartilhar nossa fé, de falar do que Ele fez em nós, de deixar a vergonha de lado, deixar orgulho, deixar egoísmo e começar a falar do verdadeiro amor para as pessoas. Sabe por quê? Porque tem que ser hoje. Eu lembro que eu estava tirando férias com Thalita, a gente foi para João Pessoa e foi um momento tão maravilhoso. A gente estava num hotel que era bem perto da praia, tinha uma piscina assim, sabe? E certo dia eu estava lá curtindo a piscina
Do nada aparece, eu não sei se você se lembra daquele comediante que já morreu, Shaolin. Quem lembra de Shaolin? Baixinho, né, bem engraçado. Do nada ele chega. E ele realmente assim é uma resenha bem engraçado, né? Quando ele chegou, eu estava na piscina. Algumas pessoas já sabem que eu estou chegando pela minha tosse. Não é coronavírus não, tá, gente? É uma tosse que eu não sei explicar. Isso aí. E eu tossi um pouco mais alto na piscina. Na hora ele já chegou tirando onda. Eita, rapaz, onde é que é esse terremoto? Aí eu, Mas ali dentro do meu coração já começou a surgir aquele desejo: uau, eu tenho que falar de Jesus para ele. E eu fiquei assim, maquinando por um tempo, como é que vai ser isso? Nesse momento ele estava com a família dele, eu não ia chegar para poder assim, né? Mas, Deus, eu quero falar de Jesus para ele. Eu sei que no outro dia, eu estava lá novamente na piscina, e quem chega? Shaolin. Eu estava lendo o livro de Charles Swindoll, uma biografia de Elias, eu amo biografias, e na hora Shaolin passa por mim, aquele cotoco de gente, e diz assim: rapaz, esse cara foi poderoso. Aí eu disse: e você conhece? Eu disse: conheço. Então senta aqui para a gente conversar. E a gente começou a conversar. Eu descobri que Shaolin era desviado. Agora, um cara com muito temor a Deus, que conhecia a Bíblia mais do que muito pastor. Tá por aí. E ele falava assim para mim: rapaz, minha esposa, ela fica dizendo, vamos para a igreja e a gente tem que ir mesmo. É porque é loucura, TV é sua graça. Mas eu vou chegar lá. Eu simplesmente plantei uma semente. Depois de algum tempo, lembra que ele sofreu um acidente? Ele sofreu esse acidente, ficou em coma por um tempo, depois saiu. E ele morreu. Mas lá no meu coração, sabe, eu creio, eu vou encontrar Shaolin no céu. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta de que diante de tudo aquilo que ele viveu, ficou marcado aquele momento. Eu creio que Shaolin se voltou para Deus, para viver eternamente com ele. A gente precisa deixar a vergonha de lado. Escuta, Lucas 9:23 diz, Jesus disse, é Jesus falando para mim, para você: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ei, tem que se negar, tem que deixar a vergonha. Ei, não existe vida com Deus sem renúncia. Você tem que negar suas vontades e fazer a vontade dele. E qual é a vontade dele? É compartilhar a fé, gente. É ir por todo mundo e pregar o evangelho. E o cristão genuíno faz isso com naturalidade, mas o ateu não. Porque o ateu está pensando nele. Essa palavrinha linda que a gente usa tanto, evangelismo, evangelho. Ei, sabe o que significa? Compartilhar as boas novas. Vamos para a prática. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Talvez no colégio onde você estuda, na faculdade onde você estuda. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Na vizinhança. Qual foi a última vez que você levou alguém para a sua célula? A última vez que você convidou alguém para a igreja? Porque, ei, Deus não quer crentes acomodados, mas incomodados. E se você olhar para alguém e ver que o diabo está tentando levar essa pessoa para o inferno e não se incomodar, tem algum problema com a gente. Tem que ter. Porque se Jesus, quando estava aqui na terra, ele olhava para as pessoas e ele se compadecia delas. A gente tem que fazer a mesma coisa. Nós somos imitadores dele. Bruno Jardim disse: pediram para eu definir o evangelho. Eu parei, pensei e respondi: evangelho é o outro. Evangelho é o outro. É você entender que, ei, você recebeu, mas é o outro. Você tem que viver o outro. Eu sei que o diabo não quer de forma alguma que a gente seja
crentes que compartilham a nossa fé. O diabo vai ficar o tempo todo lançando mentiras, trazendo justificativas que às vezes até a gente cai nessa. Por exemplo, timidez. Medo de ser rejeitado, medo de se expor. Às vezes são problemas na formação familiar, ou de crise existencial, de desilusão espiritual. Às vezes são problemas afetivos, ou até mesmo ignorância ou religiosidade, que tentam fazer a gente simplesmente ficar parado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente pode vencer tudo isso. Até porque Jesus já venceu tudo isso na cruz. A gente tem que ter coragem. Sabe por que você pode, você deve, você precisa compartilhar a sua fé. A gente estava passando 3 dias de descanso, porque minha filha mais velha ia fazer 8 anos e a gente decidiu ir para um hotel lá em Porto de Galinhas. E uma das noites ia ter um karaokê infantil. Mas nessa hora, adulto vira criança. Eu sei que Sarinha pegou lá o microfone, começou a cantar, cantou uma música gospel. Daqui a pouco a gente até descobriu que teve gente que descobriu que a gente estava no hotel e foi para lá também para ficar no hotel. Ainda bem que era crente, né, Glória? Aí juntou todo mundo, fizemos culto. Mas a gente descobriu que tinha um pessoal que era da Argentina. E mesmo sendo argentino, estou brincando, né? Eu e Thalita, a gente resolveu cantar uma música em espanhol. A gente gosta muito de uma cantora chamada Marcela Gandara. Ela é top. E aí na hora a gente bota essa música aí, porque essa música vai ser em homenagem a vocês, os argentinos lá. E a gente cantou do nosso jeito, claro. Mas a gente deixou uma semente. A gente simplesmente plantou algo no coração dessas pessoas, que a gente crê que um dia vai dar fruto. Pode ser que eu nunca veja esse fruto aqui, mas lá no céu, imagina eu chegar lá e uau! Aquelas mulheres que estavam ali no hotel, lá em Porto de Galinhas, olha onde elas estão hoje. E Deus vai dizer assim: é porque um dia você não se envergonhou de cantar uma canção para tocar o coração delas. Por isso que elas estão aqui hoje. João 4,35 fala assim, é Jesus falando: eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Gente, isso aqui é urgente. Colheita missionária, uau, Deus está se amostrando. O que Deus está fazendo no Brasil e que está sendo levado para o mundo é impressionante. Mas de uma forma especial, gente, a colheita que está acontecendo no Brasil é demais, não é normal. Mas Jesus sempre aproveitou as oportunidades para quê? Para evangelizar. Ele se assentava para comer com as pessoas. Ele valorizava o evangelismo pessoal. Ele não perdia uma oportunidade sequer. A Bíblia vai nos mostrar lá em Lucas 5,29 que olha o que Jesus fez. Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Olha o que eles disseram: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Para Jesus não tinha tempo ruim não, meu filho. Ele pregava em qualquer hora e para qualquer pessoa. Porque a gente às vezes fica escolhendo onde é que a gente quer falar, para quem a gente vai falar. O evangelho não é um evangelho seleto. Eu vou ver 80% aqui, pregar para 80%. Não, é para todos. Deus amou o mundo. Não é um evangelho que simplesmente se apega a suprimento, Deus suprir necessidades, como fala em Filipenses 4,19. Não, mas é um evangelho que nos leva a praticar a missão de Mateus 28,19. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tem uma coisa interessante que John Piper falou.
O fato de Jesus comer com pecadores não significa cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores. É o que a gente tem que fazer. A gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar os pecadores, a gente tem que levar o amor de Deus. E quando é que a gente vai fazer isso? Hoje. Vamos deixar para amanhã, pastor? Não, é hoje. Às vezes vai acabar aqui esse momento, de repente Deus vai dizer assim: manda uma mensagem para fulano e tal. Deus vai dizer assim: ei, liga para ciclano, liga. Deus pode colocar qualquer coisa no seu coração. Sabe para quê? Você levar a palavra. Sabe por quê? Porque nós somos mensageiros do Evangelho. Deus já nos escolheu para essa função, gente. Porque quando a gente se converte, a gente já recebe um contra-cheque. O contra-cheque é o seguinte: o cargo, a função é mensageiro da palavra. E o salário é vida eterna, meu irmão. E essa vida eterna é o que a gente vai levar para as pessoas. E vou te dizer, se você fugir, Deus já assinou sua carteira. E nessa missão não tem demissão. Você pode até fugir. Pode até tentar fugir, mas Deus vai atrás de você. Porque foi atrás de Jonas. Vai atrás de você. Você pode até pensar que se for entrar no barquinho, vou ficar dormindo, vou ficar tranquilo, não vou fazer o que Deus mandou fazer, não. Ei, deixa eu te falar, Deus vai te pegar. Sabe por quê? Porque Ele conta com você. Mas talvez você pergunte assim: como é que eu posso então, pastor, compartilhar a minha fé? Primeiro, não perca as oportunidades. Não perca. João 4, versículos 32 e 33 diz assim: mas Ele lhes disse, isso é Jesus: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Esse episódio aqui é o episódio em que Jesus estava com a mulher samaritana, lembra? No poço. Ela vai pegar água, Jesus começa a bater um papo com ela. De repente tudo acontece. Aquela mulher foi transformada pelo amor de Deus. E os discípulos chegam justamente nesse momento. Depois que tudo já tinha acontecido, que a porta tinha sido aberta, que a oportunidade tinha sido aproveitada. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai abrir portas para mim e para você compartilhar a nossa fé. Agora a gente tem que estar preparado. Eu ouvi a história de uma mulher que teve seu filho assassinado na esquina da sua casa. Interessante é que por muito tempo essa mulher orava, essa mulher clamava, essa mulher falava para o filho a respeito de Jesus. Mas infelizmente ele não deu ouvidos. O corpo do seu filho estava estendido ali na esquina da casa dela. Havia uma multidão, alguns jovens, alguns amigos dele. E nesse instante ela sai. Mas ela não saiu para dizer assim: como é que Deus faz com que isso aconteça? Não. Sabe o que ela fez? Ela começou a olhar para todos os jovens que estavam ali e disse assim: vocês estão vendo? É meu filho. Eu preguei para ele. Mas ele não quis aproveitar a oportunidade. Se vocês continuarem a viver a vida que vocês estão vivendo, é isso que vai acontecer com vocês também. O que essa mulher fez, gente? Pelo amor de Deus, ver um filho morto, assassinado. Sabe o que ela fez? Ela aproveitou a oportunidade. Tem que ser assim comigo, com você. William Arthur Ward disse: as oportunidades são como o nascer do sol. Se você esperar demais, vai perdê-las. Você vai sentir lá dentro do seu coração momentos em que Deus vai dizer assim: vai até aquela pessoa e fala isso. É doidice, mas é. Vai ter momentos que Deus vai te botar no Uber só para evangelizar. Quem está comigo aqui, gente? Isso é uma oportunidade, não perca nada. Pastor, e se eu não tiver uma oportunidade? Crie uma.
Crie uma. Crie. Sabe por quê? Porque Deus vai te colocar diante de pessoas que vão precisar ver o brilho de Jesus em você, porque elas estão nas trevas. Mas como é que eu posso compartilhar a minha fé? Ei, olhe na mesma direção que Deus. João 4,34 diz: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Você sabe por que a gente está aqui? Porque a gente existe? É isso, é para fazer a vontade de Deus. É completar a obra que Cristo Jesus iniciou aqui na terra, gente. A gente não pode perder esses dois grandes objetivos. A gente não pode ficar gastando tempo, esforço onde não estão os olhos de Deus. A gente tem que ter foco. Steve Jobs disse: algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Escuta, diga não às coisas que te tiram do objetivo correto. Diga não às coisas que te impedem de olhar para os lugares que Deus quer te mostrar. Troque a sua ótica pela ótica dele. Por quê? Porque a nossa visão, ela é infelizmente limitada. A de Deus é extensa, gente. A nossa visão é superficial, a dele é profunda. A nossa é pequena, a dele é grande. Se você já ouviu uma história de uma folha branca que tinha um pontinho preto. É engraçado, porque, fala sério, para onde é que a gente vai olhar quando a folha branca estiver lá e o pontinho preto? O pontinho preto. A gente vai focar simplesmente naquilo que é tão pequenininho. O que isso tem a ver com compartilhar a fé? Sabe o que é que acontece? Deus está nos mostrando um mar de pessoas para a gente compartilhar a fé, e a gente foca em um ponto que não tem nada a ver com o que Ele quer fazer. O pontinho preto só está lá, puta. A gente tem que parar de olhar para esse pontinho preto, tem que focar nessa imensidão de Deus, daquilo que Deus está nos mostrando. A gente tem que parar de se prender a coisas pequenas. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para alcançarmos as multidões, gente. Ei, Igreja do Amor tem um foco. Nós temos uma tríade: nossa mensagem, Jesus; nossa paixão, pessoas; nossa cultura, amor. A gente não pode se esquecer disso. Ei, a gente não pode se esquecer daquilo que a gente sempre declara: temos uma missão e não vamos fugir dela. Vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem delas. Amamos nossa igreja e ela é do Senhor, é de Paulista para o mundo. Muito prazer, somos a família do amor. Olha na mesma direção, não perde o foco. Mas como é que eu posso compartilhar a minha fé? Dê o seu melhor. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A Bíblia nos mostra que tem tanta gente que está observando a gente. Meu Deus, são tantas as pessoas que estão olhando para a gente, que são comparadas com grandes nuvens. A grande questão é, essas pessoas que nos observam, quando elas olham para mim e para você, a vida delas tem sido modificada para melhor ou para pior? Para melhor ou para pior? Se você convidar seu professor, seu amigo da faculdade, para ir para uma célula, para vir para a igreja, eles viriam? Olhando para o seu testemunho? O teu vizinho, se você falasse assim: vem para minha célula, ele iria. Aquele motorista do onde você pega todo dia, você já sabe como é o nome dele. Se você dissesse assim: vamos comigo na Igreja do Amor, ele viria.
Você pode até dizer assim, pastor, mas o senhor não sabe, meu vizinho é atribulado. Ah, pastor, é só a graça do pai. Alma cebosa, alma cebosa. A gente só precisa entender uma coisa, que todo mundo lida com pessoas difíceis. Todo mundo. Até porque já tem um aqui, ó. Você também. Todo mundo. Tem um pouquinho de uns processos aí. Mas quando a gente tem a maturidade para chamar a responsabilidade para nós, é para nós, não é para nós, não é ficar apontando o dedo, dizer porque fulano é assim, fulano. Não. Sabe, muitas vezes nós apanhamos não é pelo nosso testemunho, mas é pela falta dele, gente. Mas quando as pessoas nos veem dando o melhor, as pessoas vão olhar para mim, para você, porque as pessoas estão com fome, estão com sede. E elas vão dizer assim, eu quero esse pão, eu quero essa água. Mas qual é a relação que tem entre dar o melhor e compartilhar a fé? Vou te explicar. Quando você dá o seu melhor sorriso, você já deu um sorriso lindo para a pessoa linda que está perto de você? Dá para ela, dá para mim não. Agora, ele não é só aqui dentro não, é lá fora. Para aquela pessoa que cortou você assim, pá! Você estava no carro, você deu um sorriso. Se você errou, eu já fiz tanto isso assim, perdoa. O cara já estava assim. Você sabe por quê? Quando você dá o seu melhor sorriso, você está abrindo caminho no coração dessa pessoa. Às vezes tudo que essa pessoa vai estar perto de você no ônibus vai precisar de um sorriso, e na hora ela só vai olhar para você e vai abrir o coração. Foi o que Jesus fez com a mulher samaritana. Quando você dá o seu melhor na faculdade, no trabalho, você está abrindo um caminho de respeito entre seu chefe, o professor. A sua voz vai ter mais força para que essas pessoas te ouçam. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na faculdade, né, de Direito, e de repente a minha professora de processo penal, eu estou assistindo uma aula lá, ela bate na porta da sala, fala com a professora que estava lá naquele momento, diz assim, eu queria falar com o aluno Arthur. Eu disse, gente, o que é que eu fiz? Misericórdia. Eu me lembro que eu saí. Ele olhou para mim. Ele disse, eu preciso falar com você. Arthur, não é assunto jurídico, não é nada não. Eu queria que você fosse lá na sala dos professores comigo. E começou a explicar o que estava vivendo com o filho dela, drogas e pá. Mas por que ela me chamou? Porque ela via o melhor. Tem que ser assim no trabalho, tem que ser assim no colégio, tem que ser assim na faculdade, tem que ser assim na vizinhança. Sabe, se você der a melhor postura de gentileza, sabe, você vai abrir um caminho para o porteiro. A pastora Elaine falou do testemunho lindo, gente, do porteiro dela. Ei! As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, uau, esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Mas dê o seu melhor. Porque é justamente nesse caminho que a gente tem a oportunidade de comunicar o Evangelho de Jesus. Mas como é que eu posso também compartilhar a minha fé? Ei, não faça nada sozinho. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz, estou contigo e não abro. Olha para a outra, para ela não ficar meio enciumada, e diga, estou contigo e não abro. É isso. João 4,38 diz, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo. Vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Se um terço da igreja do Senhor entendesse isso aqui, ó, a igreja de Deus teria avançado muito mais. Para entender o quê? Que a gente não caminha só. E por conta disso, a gente não merece todo o mérito da jornada. Gente, tudo é um trabalho em equipe. Está todo mundo no mesmo barco.
Porque quando a gente está comendo algum fruto que está lá na árvore, quem é que para pensar assim? Fulano plantou, ciclano adubou, beltrano agou. Não, o importante é o quê? Comer. Mas teve alguém que fez coisas antes. Quando a gente está se movendo no reino de Deus para compartilhar a nossa fé, não é para a gente mostrar que a nossa teologia é top, é afiada, é a melhor. Não é para se sentir mais santo que os outros, não. É simplesmente para alimentar a fome de uma alma. Tem gente com fome do lado de fora. Porque ficar caminhando esperando reconhecimento humano, gente, o maior reconhecimento é o de Deus. Mas Deus não vai olhar para mim, para você e dizer assim, não é porque você é mais importante do que o outro. Não, porque você canta, porque... Escuta, eu não sou mais importante que você, porque eu prego aqui. A gente é no mesmo corpo. Eu tenho uma função, você tem outra. Se só eu fizesse o que eu faço e você não fizesse, nada disso ia acontecer. Nada. A gente tem que entender isso. Desde as crianças até o mais idoso. Por isso que a gente trabalha com todas as faixas etárias. Mas a gente é Agora, quando você vê que é muito bom em algo, isso significa que você tem algo em abundância. Então derrama. Compartilha. Mas não é de forma orgulhosa. Pastor, eu sei a Bíblia toda, eu não tenho como ficar numa célula não, porque a célula é muito fraquinha. Faço não. Vai lá, vai com humildade, compartilha o que sabe, deixa todo mundo compartilhar. Quando a gente fala de compartilhar, Jesus operou o mesmo milagre 2 vezes, o milagre da multiplicação dos pães. Mas isso porque ele queria nos lembrar de 2 coisas. Primeiro, não importava a individualidade daqueles personagens. Por exemplo, quem foi que trouxe o pão, o peixe, os cestos, quem partiu o pão, quem foi que multiplicou? Não. O que importava ali é que havia uma multidão que estava com fome e precisava ter essa fome saciada. Segunda lição, que todo milagre de compartilhar alimento foi feito para as multidões, não para meia dúzia de pessoas, não para os discípulos só. Não, foi para todo mundo, para que as pessoas entendessem, Jesus pode e quer alimentar a todos, e não aqueles que nós escolhemos. Porque quem caminha junto em direção a Jesus recebe milagre junto das mãos dele. Somos uma família. O evangelho é para as pessoas. O evangelho não é para as paredes do seu quarto. É para as pessoas. Compartilha, caminha com elas. Não vive isolado. Não vou para a célula, eu não sou discipulado, eu não gosto de nenhum ministério da igreja, só vou para lá. Como assim? Se Jesus, quando chegou aqui, se juntou com todo mundo. Faço não. E em último lugar, levanta para parecer que está acabando. Pode ficar de pé, por favor. Como é que eu posso compartilhar minha fé? Foque na transformação das pessoas. João 4:39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Eu não sei se você já viu, mas tem um desenho de um poço, um homem que está sentado sobre ele, uma mulher que está se aproximando com um recipiente de água. E embaixo desse desenho diz assim: todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Esse retrato fala da mulher samaritana, desse momento, desse episódio da Bíblia. A Bíblia não diz não, mas eu imagino. Enquanto aquela mulher se aproximava,
Jesus não estava focando no que ela era, mas no que ela seria. Jesus não estava pensando naquele momento, ela é uma prostituta, não. Jesus estava pensando, essa mulher vai ser uma missionária, vai ganhar a cidade todinha dela hoje. Sabe por que tem muita gente que não compartilha a fé? Porque não acredita na transformação da pessoa. E eu vou falar uma coisa, se a gente pensa desse jeito, a gente está assinando um atestado de falta de fé. E não é falta de fé nas pessoas, é falta de fé naquele que muda a vida das pessoas, Deus. Se você deixa de pregar para alguém, porque você não crê que essa pessoa pode mudar, você na verdade não está crendo que Deus pode mudar aquela vida. Sabe por que eu e você chegamos aqui um dia? Porque alguém decidiu dividir o pão da vida conosco. Você sabe por quê? Porque alguém chegou e falou de Jesus para mim, para você. Mas essa pessoa não questionou se a gente merecia ou não merecia. E talvez sabendo quem a gente era, mas acreditando em quem nós nos tornaríamos e seríamos. Todo mundo aqui era uma criatura comum, até que Jesus passou pela sua vida. E hoje nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Talvez você diga assim, meu marido é ruim, pastor. Deixa Jesus passar por ele. Meu filho está nas drogas. Deixa Jesus passar por ele. Meu chefe me oprime. Deixa Jesus passar por ele. Essa mulher vivia numa vida de prostituição, gente. Minutos depois, na presença de Jesus, ela foi transformada em uma missionária. Eu acredito que aquilo que a gente não consegue fazer na vida das pessoas por anos, Deus pode fazer em uma questão de horas. Vamos compartilhar fé. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Tem dificuldades? Claro que tem. Existem muitas dificuldades. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas sabe o que é mais importante? É o resultado final. É quando você olha para aquela pessoa que você está investindo e você vê que ela foi transformada, ela foi curada. A gente não pode desistir de ninguém. Só quero compartilhar 8 dicas para mim e para você, para a gente compartilhar a fé de uma forma prática. Ofereça um testemunho de vida transformada. Ore nominalmente pelas pessoas que você está evangelizando. Faz a listinha de 25 nomes. Use a boa mordomia de sua influência pessoal. Ei, faz um cafezinho para essa pessoa em nome de Jesus. Bota o inhame lá para assar, faz um almoço. Se relaciona. Ei, use as redes sociais, todas. Presenteie essas pessoas com livros cristãos. Talvez a pessoa não tenha Bíblia, dá Bíblia. Escreva sobre sua fé em trabalhos para escola e faculdade. Fala de Jesus com suas ações na empresa onde você trabalha, na vizinhança, com a família. Último, se comprometa. Tome uma posição. Abra a porta da tua casa, seja um anfitrião. Abre para alguém ter uma célula lá. Não, pastor, eu vou abrir, mas eu quero liderar. Então lidera a célula, meu filho. Vai atrás desse povo que precisa do amor de Deus. Você vai começar a convidar seus amigos. Seus amigos vão convidar os dele. Daqui a pouco vai ter uma multidão que vai estar sendo alcançada, que vai multiplicar e que vai alcançar outras vidas. Ei, esse é o melhor vírus que existe. Não sei se você entendeu. É o vírus do amor. É o vírus do amor. Coloca a mão no seu coração. Vamos fazer o que essa mulher fez. Vamos quebrar o vaso hoje. Um vaso que talvez simboliza a vergonha, a timidez, o
medo de se expor. Ei, a religiosidade, coisas que o diabo fica botando na tua cabeça. Não, mas você é muito importante para poder compartilhar a sua fé. Ei, o importante é aquele que veio para mudar a sua vida. Quebra o vaso, coloca seu coração diante de Deus e faz um compromisso com Ele. Já pensou se a gente ganhasse uma vida para Deus esse ano, cuidasse bem delas? A gente tem o quê? Umas 8 mil pessoas que são membros da Igreja do Amor. A gente ia para 16 mil. Agora imagina no outro ano 32 mil pessoas e depois 60. Eita, meu Deus! Quebra o vaso, coloca a mão no coração e faz essa oração. Vai lá, eu quebro.